agora tá voltando. Então, Sara, Alessandra, Raquel, Gabi, Flávia. Agora voltou ao vivo. Mas não aparece, não tava aparecendo aqui. Amor, senta aqui, consegue? Ela não tá com sua mãe? Paz, boa noite. Os comentários não estavam aparecendo pra mim, irmãos. Ah, agora tá aparecendo. Tudo bem, Flávia? Em paz do Senhor. Isso, Aninha. Paz. Hoje é às 19, às 20 horas tem culto, Paulinha. Então às 20 eu volto com o culto hoje, tá? Vão compartilhando os links, convidando o pessoal para participar. Vamos aguardar um minutinho, o pessoal tá entrando. Paz do Senhor a todos. Vão curtindo, vão compartilhando. Vão amando aí, colocando um coraçãozinho. Paz do Senhor, Alessandra. Amém. Tava vendo a hora, já vamos começar. Irmãos, hoje, né, quarta-feira, nós vamos, né, estudar e pensar sobre o que Jesus fez na quarta-feira. Quarta-feira, quais foram os fatos, os acontecimentos na vida de Jesus, né, na semana da paixão. E hoje nós vamos falar algo que aconteceu com Jesus, que foi a conspiração para trair Jesus e matar Jesus. Hoje vai falar dos planos, né, de Judas juntamente com os líderes religiosos para entregar Jesus e matar Jesus. E eu queria, né, propositalmente entrar num assunto com vocês, né, que a Bíblia hoje dá para a gente espaço, ou dá para a gente, né, o encaixe para falar sobre esse assunto. E antes de nós então entrarmos, né, no assunto de hoje, que a Bíblia dá para a gente tratar, eu gostaria então de ler com vocês o texto de Marcos capítulo 14.
versículo 1 e 2. Conforme vocês ouvirem, né, o texto, Marcos 14, versículo 1 e 2, por favor, escrevam no comentário o texto para que os irmãos que vão chegando depois saibam qual texto está sendo explanado. E conforme eu for citando textos aqui, falando os textos, se possível também escrevam nos comentários os textos para que os irmãos que forem chegando no decorrer do estudo, eles possam estar acompanhando na Bíblia deles. Então, Marcos 14, versículo 1 e 2 diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Lá no versículo 10 agora, foi o versículo 1 e 2, agora o versículo 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Esse texto de hoje, ele vai falar então como que Judas, ele juntamente com os líderes religiosos, eles conspiraram para atrair e matar Jesus. O final do estudo de hoje, ou seja, o meu objetivo hoje é trazer e aplicar esse texto na sua vida, ou às vezes na vida de alguém que você conhece, que pessoas estão tentando derrubar. Esse texto se aplica para as nossas vidas nesse contexto de hoje. Porque nós sabemos que existem pessoas que conspiram contra nós. Existem pessoas que são inimigos declarados e que procuram uma oportunidade para destruir com o nosso emprego, com a nossa carreira, com o nosso casamento, com a nossa família. E esse texto, então, vai falar que da mesma forma, né, houve pessoas que conspiraram para matar Jesus ou conspiraram contra a vida dele. Pessoas que estavam procurando uma oportunidade para destruir Jesus. E isso é uma realidade nos nossos dias, como eu acabei de dizer. E eu queria, né, indo para esse objetivo de aplicar na sua vida esse lado, é falar com você sobre o plano de Deus, é falar com você sobre o propósito soberano de Deus na morte de Jesus. Que Deus não estava de braços cruzados enquanto a humanidade, né, tentava matar o seu filho. Deus não estava, né, com as mãos atadas e impotente de agir enquanto os homens, né, matavam e faziam uma oportunidade para destruir Jesus. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre, né, Deus soberano sobre todas as coisas e como Deus, o plano de Deus, ele envolvia a morte de Jesus. Ou seja, né, no final nós vamos falar como Deus está no controle das nossas vidas. Assim como esteve no controle da vida de Jesus enquanto as pessoas tentavam destruir e matar Jesus, Deus está no controle da nossa vida enquanto pessoas tentam destruir e acabar com aquilo que a gente está construindo. Então, esse texto de hoje, né, nós lemos aqui que na quarta-feira, Jesus vai ser morto na sexta-feira. Na quarta-feira, então, eles estavam tramando contra Jesus. Eles estavam, né, sentados e fazendo, vamos dizer assim, uma reunião diabólica. E nesta reunião diabólica, eles estavam conspirando para matar e destruir Jesus. Então, os escritores, né, do Evangelho quiseram que nós soubéssemos que Jesus ele não atraía só pessoas de bem, que Jesus não era uma pessoa que todo mundo gostava e todo mundo queria o bem. Enquanto pessoas o seguiam e queriam e eram seus discípulos, né, pessoas que deixaram pai, mãe, família para serem discípulos de Jesus,
Existem outros que eram uma multidão que o seguia atrás dos milagres e do que ele fazia. E existia ainda um outro grupo que o seguia para procurar uma oportunidade para destruí-lo. Então imagine que às vezes à nossa volta existem pessoas boas, né? Pessoas que querem o nosso bem, pessoas que estão aprendendo com a gente, pessoas que nós aprendemos com elas, pessoas que fazem bem para a nossa vida, e esses são como os discípulos eram para Jesus. Existem pessoas, né, à nossa volta como era a multidão, pessoas interesseiras que só querem aquilo que nós podemos dar para elas. Seja dinheiro, seja um conselho, seja amizade. Assim como a multidão só estava atrás de Jesus pelo que ele oferecia, existem pessoas que estão, né, atrás de nós, estão conosco, onde vamos somente por aquilo que nós oferecemos. E você deve estar pensando, nossa, eu odeio esse tipo de gente. É verdade, pastor, tem gente que é interesseiro, só está atrás daquilo que eu tenho. Mas olha, existe gente que é pior que essa. Lá na época de Jesus eram os fariseus e os mestres da lei. Eles não estavam interessados no que Jesus oferecia. Eles estavam com Jesus procurando uma oportunidade para destruir Jesus. É como que ele é o inimigo infiltrado no terreno, procurando um ponto fraco para destruir. Então aí também existe perto de nós pessoas que não querem o nosso bem, pessoas que não são nossas amigas, pessoas que não são interesseiras, não estão preocupadas com aquilo que nós oferecemos a elas, mas pessoas que querem somente nos destruir, pessoas que querem conhecer quais são os pontos fracos, a nossa família, o nosso casamento. Eles querem descobrir em qual área da nossa vida eles têm uma brecha para acabar com a gente. E essas pessoas estão à nossa volta. Estão a cada dia se aproximando, como foi Jesus. Judas estava comendo na mesa com Jesus, colocando a mão no mesmo prato. Então, esse é um tipo de gente que às vezes pode estar mais próximo de você que você imagina. Aí você deve estar falando assim, meu Deus, misericórdia, pastor. Então, o que eu vou fazer? Eu estou acabado, eu estou destruído. E é isso que você vai aprender aqui hoje. Jesus tinha essas pessoas do lado dele. Judas comia no mesmo prato, sentava na mesma mesa que ele. E ainda assim a Bíblia fala que Deus estava no controle. Jesus não temeu. Jesus não se apavorou. Jesus não chorou. Jesus não perdeu a fé. Mas todos os dias ele andou de cabeça erguida. A última semana de Jesus, ele andou de cabeça erguida e cumpriu, né, cada detalhe dos planos e dos propósitos de Deus na vida dele. Então, como Jesus, sabendo que estamos rodeados de amigos, sabendo que estamos rodeados de interesseiros, sabendo que estamos rodeados de inimigos, devemos reagir como Jesus reagiu, fazer a vontade de Deus até o último propósito dele. E vamos então delinear aqui alguns textos para que vocês vejam o plano de Deus em ação através da última semana da vida de Jesus. O plano de Deus quando Judas e os mestres da lei conspiravam contra eles. Então, aonde estava Deus quando Judas e os mestres da lei conspiraram contra Jesus? Agora, eu vou abrir em Atos dos Apóstolos para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 27, 28. Na verdade, eu vou ler também o 29, o 30 e o 31. Desculpa. Podem colocar então Atos 4, 27 até o 31. Diz assim: de fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel. O povo de Israel aqui é os fariseus, mestres da lei, Judas, nesta cidade para conspirar contra o teu santo
servo Jesus a quem ungiste. Ungiste aqui vem de Messias, o ungido, o escolhido. Então Deus escolheu, Deus ungiu, e Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se reuniram para conspirar contra aquele que Deus escolheu. Primeiro, desmistifica da sua mente que aquele que Deus escolhe, ninguém conspira contra ele. Não, eu sou escolhido de Deus, eu sou ungido de Deus, Deus derramou o óleo dele sobre mim, então as pessoas não conspiram contra mim. Esse texto está falando que Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel conspirou contra o ungido e filho de Deus. Então, nós não somos melhor que Jesus, correto? Então eles reuniram e conspiraram. Mas olha só o detalhe que a Bíblia menciona no versículo 28. 28 a Bíblia fala assim: fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Herodes, Pôncio Pilatos, os israelitas e os gentios se reuniram e fizeram, né, o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Ou seja, eles fizeram o que Deus já tinha decidido que era para fazer. Deus já tinha decidido que era para acontecer. Então nós vamos falar aqui, né, que por mais que eles agiram e escolheram e fizeram mal, houve então um plano, uma soberania de Deus, né, no mal que eles fizeram. Que Deus está no controle da maldade dos homens. E aqui, né, abre vamos dizer assim, um leque, um mundo de ideologias, de ideias, de teologia. Eu quero, né, hoje eu vou estender um pouco mais porque esse é um assunto bem amplo. Eu quero ver se eu consigo falar com vocês em 15 minutos, mais 20 minutos esse assunto. Mas antes de nós continuarmos, né, se houverem ainda dúvidas desse assunto no final desse estudo, vocês, né, podem mandar as perguntas nos comentários. Vocês também os irmãos podem mandar as perguntas no WhatsApp. Estou devendo algumas perguntas para alguns irmãos, mas eu prometo que eu vou responder, né? A Bíblia fala que a gente tem que dever só o amor, então eu prometo que eu vou responder as perguntas de vocês. E outra coisa é que se eu ficarem muitas dúvidas e vocês se interessarem que eu aprofunde mais esse assunto, né, da soberania de Deus na maldade, na ação do homem, aí nós fazemos um outro dia uma live mais extensa de aí 40, 50 minutos, 1 hora, e aí eu vou pegar mais textos bíblicos e explanar de forma mais detalhada esse assunto. Mas hoje vamos tentar então ir para alguns textos básicos sobre isso, para que a gente possa já ter um entendimento do controle do plano de Deus na conspiração contra a morte de Jesus. Amém? Então, pensem comigo. Então nós vamos falar sobre Deus sabendo do mal antes que o mal acontecesse. E esse texto fala que Deus, o poder e a vontade de Deus permitiu que o mal acontecesse. Né? Então fala que Deus ele sabia de antemão o mal que Herodes, Pôncio Pilatos, o povo de Israel faria contra Jesus. De antemão ele sabia e o poder dele permitiu que Herodes zombasse de Jesus, Pôncio Pilatos lavasse as mãos e mandasse açoitar Jesus pelas mãos dos romanos, e Judas conspirasse contra Jesus e o povo de Israel entregasse ele para ser crucificado. Deus sabia e Deus permitiu, né? Então nós vamos falar da permissão de Deus para que males aconteçam, assim como aconteceu com Jesus e assim como acontece na nossa vida. Esse, como eu disse, é um assunto muito amplo, é um assunto muito delicado. Então, eu quero estabelecer aqui com vocês, né, o porquê eu vou falar disso, e eu quero que vocês entendam, né? Comecem comigo essa jornada. Eu vou pegar vocês pela mão e vou subir uma montanha com vocês agora.
a montanha da glória de Deus. E quando nós chegarmos lá em cima, vocês terão a visão majestosa, né, do nosso Deus. Então, eu quero que vocês entendam primeiro, eu não quero discutir teologia e filosofia aqui, né? A história da igreja, né, usa um exemplo que na época aí do ano 500, 400 depois de Cristo, os bispos e os padres, né, eles se reuniam, na verdade os bispos se reuniam para discutir assuntos filosóficos e surgiam perguntas do tipo: quantos anjos conseguem dançar na cabeça de um alfinete? Ou seja, perguntas bobas, perguntas somente para filosofar e somente para discutir. Não é essa a minha intenção aqui, tá? Não é essa a minha intenção. Qual é a minha intenção? A minha intenção vocês verão não só do porquê eu vou falar desse assunto, mas também as posições que eu vou mostrar para vocês no decorrer do assunto. Então, quando nós falamos dessas verdades profundas bíblicas, primeiro nós falamos dela, e eu, o seu pastor, Johnny, eu falo dela primeiro, para a glória de Deus. Se há um assunto que glorifique a Deus, eu falo desse assunto. Se há um assunto que não glorifica a Deus, eu não falo desse assunto. Então, se eu vou falar desse assunto, é porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento da profundidade desse assunto, dessa verdade, Deus é glorificado. Então eu entendo que no final desse vídeo, na tua mente, no teu coração, Deus será mais glorificado do que o momento que você começou a assistir esse vídeo. Primeiro, então, para a glória de Deus. Segundo, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Ou seja, eu não quero que esse vídeo acabe, você glorifique a Deus, mas você se sinta confuso. Você se sinta com medo, você se sinta angustiado, você se sinta entristecido, você se sinta enraivecido. Esse não é o propósito. Primeiro porque não tem como glorificar a Deus se sentindo triste, enraivecido, medroso e sem alegria. Deus se alegra com a nossa satisfação. Então, quando nos satisfazemos na glória de Deus, Deus é glorificado. Então, primeiro, esse vídeo é para glorificar a Deus. E ao mesmo tempo que glorificamos a Deus, ele é um vídeo que vai acalentar, aprofundar e enriquecer de sentimentos bons o nosso coração. Então, é para a nossa alegria entender essa verdade. Entender esse assunto. E terceiro, né? Tem mais, mas eu vou parar em 3. Terceiro é que esse assunto ele mostra a supremacia da Bíblia. Nós vamos aqui seguir textos bíblicos e esses textos bíblicos vão nos dizer quem é Deus e o que Deus faz. Então, vamos lá, queridos. Vamos começar. Eu disse aqui que Deus, o propósito de Deus, né, o poder e a vontade de Deus permitiu que Herodes, Pôncio Pilatos fizessem o que eles fizeram com Jesus. Então, notem bem, Atos 4, 28. Logo, então, nós devemos entender o mal. Da onde vem o mal? Porque o mal está aqui, a gente sabe que o mal existe. Pessoas conspiram para destruir outras, impulsionadas, né, pelo mal. Pessoas odeiam outras, divórcios acontecem, homicídios, todas essas coisas acontecem por conta do mal. E aí nós vamos, como que explicamos o mal? Se a gente fala o seguinte, não, o mal começou no Éden. Quem é o responsável pelo mal? Adão e Eva. Não. Há uma pergunta, então, se Deus existe e Deus sabia que a Eva e Adão, né, eles iriam pecar ou iriam cometer uma atitude malvada, então, como Deus sabia e Deus não fez nada, né? Então, essa é a primeira pergunta. Então, a gente vê que o responsável pelo mal não é Adão e Eva. Então, a gente fala, não, o responsável pelo mal é o demônio, é Satanás.
Mas aí a gente sabe também da mesma forma que antes, né, de Satanás ele trazer o mal para o coração do ser humano no jardim do Éden, o mal entrou no coração dele lá no céu. Ele estava no céu, ele era um arcanjo ungido e encontrou-se, né, soberba no coração dele, encontrou-se o mal no coração dele e ele foi lançado na terra. Então o que a gente sabe é, voltando, né, regredindo na história bíblica, o mal começa lá no céu. No território de Deus, onde Deus habita, o mal começou lá. Então, a Bíblia não responde, né, quem criou o mal, ou de onde veio o mal, ou como o coração de Lúcifer, né, ele se tornou malvado. A Bíblia não responde isso. Mas o que a gente sabe é que Lúcifer era bom. Deus criou Lúcifer como um arcanjo ungido e ele era bom e ele era responsável, né, por liderar os louvores a Deus, e ele era uma pedra, uma joia na coroa, ou seja, ele era uma criação única de Deus, que trazia muita glória para Deus, ou seja, as pessoas olhavam para Lúcifer e glorificavam o criador de Lúcifer, né? Que significa luz. E a Bíblia fala que Lúcifer, ele começou a sentir prazer em receber, né, elogios, ou ser, vamos dizer assim, perceber no olhar da criação de Deus a sua beleza e a sua magnitude. Então é como que ele começou a sentir prazer em sentir-se grandioso. E aí então ele desejou sentar-se no trono de Deus. Ou seja, ele sentiu a soberba, ele deixou que a soberba entrasse no coração dele. Então nós não sabemos de onde veio o mal ou como aconteceu, mas o que a Bíblia fala é isso, que Satanás, né, Lúcifer no céu, ele foi tentado. Assim como Deus fala lá para Caim que o mal bate à porta, cabe a você dominá-lo, assim também, né, o mal bateu na porta do coração de Lúcifer e cabia a Lúcifer dominá-lo. E na verdade Lúcifer não dominou, né, o mal, não dominou os desejos de soberba e se assentar no trono de Deus. Na verdade ele deixou-se dominar por esses desejos e aí então o mal entrou no coração dele. Ele então maculou, ele sujou-se, ele manchou a sua perfeição. E aí então ele foi lançado na terra. Agora, aonde entra Deus? A pergunta é que Deus, antes de criar Lúcifer, né? A Bíblia fala que Deus é bom, Deus é amor, Deus é luz, Deus é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Deus é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. E isso, então, esse é a característica, os atributos de Deus na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala que Deus é esse Deus, então ele sabia, antes de criar Lúcifer, Deus sabia que o mal ia bater no coração de Lúcifer e Lúcifer seria dominado pelo mal. E Lúcifer sendo dominado pelo mal, Deus sabia que Lúcifer, né, ele seria lançado na terra e Lúcifer iria macular a criação de Deus, enganando Adão e Eva, e toda a criação de Deus seria então inundada por esse mal. E todo esse mal que inundou, né, que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então Deus, antes de tudo, Deus sabia. E aqui então vem a primeira questão. Vem a primeira decisão que nós devemos tomar. E nós temos 3 opções aqui para tomar. A primeira opção é, Deus não sabia. Tá? Eu disse aqui que Deus sabia, que é o que a Bíblia fala. Mas muitos dizem então, não, Deus não sabia. Isso aconteceu porque Deus criou e Deus não sabia que ia acontecer isso com Lúcifer. Conforme foi acontecendo, ele foi sabendo. Então isso tira de Deus, né, a onisciência. Esse pensamento tira a onisciência de Deus. Para isso acontecer, Deus não sabia antes de que acontecesse. Porque se ele soubesse, ele não tinha permitido. 2. Deus sabia, né? Mas Deus não poderia fazer nada.
Então isso tira de Deus a onipotência. Ele sabia, porque ele sabe todas as coisas, mas ele não podia fazer nada, porque ele não tinha poder. Alguns acreditam que Deus limitou o seu próprio poder, que quando Deus dá para a criatura, para os seus filhos, né, vamos dizer assim, a vontade de decidir, então a vontade de decisão das criaturas que Deus cria, ela é maior que a vontade de Deus. Ou seja, Deus poderia impedir a criatura de fazer algo, mas Deus não impediu, porque ele deu a vontade para o Lúcifer fazer o que quisesse, então ele não tinha mais poder para fazer. Porque se ele tem poder, ele viola a vontade de Lúcifer. É o que algumas pessoas acreditam. Então Deus tira o seu próprio poder para que cada um faça o que bem quiser, né? E isso não é verdade, porque a gente sabe lá, por exemplo, na história de Abraão, que Abraão mente e deixa que a esposa dele seja levada por Abimeleque para o harém de Abimeleque. Então, ali Deus poderia deixar que Abimeleque, né, tivesse relações sexuais com a esposa de Abraão, ou ele podia impedir Abimeleque de ter relações com a esposa de Abraão. Então, lá nós vemos que Deus aparece em sonho para Abimeleque e impede Abimeleque de ter relações com Sara. Então, nós sabemos o quê? Que Deus, quando quer, quando é plano dele, ele age e ele impede o pecado. Então, Lúcifer, se ele impediu Abimeleque de ter relações com Sara, ele também poderia ter impedido Lúcifer de ter cometido o pecado que cometeu lá no céu. E nós sabemos então que Deus não impediu, porque estamos onde estamos hoje. Então, se Deus sabia e Deus podia e Deus não fez, é porque o quê? Deus tem um propósito. Então, Deus permitiu o que aconteceu com Lúcifer, permitiu o que fez. Aí então as pessoas falam assim, então Deus criou o mal. Então, se Deus poderia ter impedido e Deus não impediu, então ele deixou que o mal entrasse no mundo, então Deus criou o mal. Não, não é isso que a Bíblia fala. Deus permitiu que o mal entrasse no mundo, mas Deus não criou o mal. O mal é mal. Se a gente diz que Deus criou o mal, a gente está falando que Deus é bom e Deus criou o mal, então Deus é mal. Não, Deus não é mal, Deus é bom. Deus não é mal. Deus não criou o mal. Então, né, como eu disse para vocês, aqui eu vou abrir um parênteses. Se ficarem dúvidas, coloquem nos comentários, mandem no WhatsApp e eu vou fazer um outro vídeo maior. Mas, resumindo então, Deus é bom e tudo que Deus faz é bom e justo. Deus é amor, Deus é luz. O mal também não é bom, o mal é mal. Então, Deus é bom e o mal é mal. Agora, a gente não pode... Então, se Deus permitiu o mal, ele permitiu com um propósito. Pensem comigo. Então, o bom é bom, o mal é mal. Mas se Deus permitiu que o mal entrasse no mundo, é porque é bom que exista o mal nesse mundo. Então, se Deus permitiu que o mal entrasse no mundo e Deus tinha o controle de não permitir que o mal entrasse, e ainda assim ele permitiu, é porque Deus sabe que é bom que exista o mal nesse mundo. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o mal coopera para o bom plano de Deus. Deus usa o mal para o bem. O mal não está fora do controle de Deus, mas o mal está no controle de Deus. E Deus faz o mal tornar em bem. Então, para a gente, né, ir para a Bíblia, olha só, um texto que está em Gênesis. Gênesis capítulo... Finalzinho do livro de Gênesis, creio que está quase no capítulo 50.
Gênesis capítulo 50, versículo 15 até o versículo 21 eu vou ler. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, né, Jacó, disseram uns aos outros, né, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vocês sabem, conhecem a história. Os irmãos de José odiavam José porque ele era o filho mais amado de Jacó. E a Bíblia fala que conforme o tempo passava e ele revelava os sonhos dele, os seus irmãos o odiavam ainda mais. E esses irmãos conspiraram contra José, que é o tema de hoje. Eles jogaram José no poço e depois venderam José como escravo para comerciantes, que levaram José para o Egito, onde ele sofreu como escravo. Mas lá no Egito, Deus exaltou José, Deus colocou José numa posição de autoridade e Deus usou José para alimentar toda a humanidade, inclusive a família de José. Vocês conhecem a história. Então, esse texto está dizendo o seguinte, que os irmãos, depois que Jacó morreu e eles estavam lá sobre a tutela de José, eles tiveram medo de José, né, matar eles por conta deles ter feito esse mal para José no passado. Então eles mandaram esse recado para José pedindo perdão para que José não tratasse eles mal. E aí José fala aqui, olha, vocês planejaram e vocês agiram de forma maldosa contra mim. Ou seja, olha o mal operando. Vocês planejaram e agiram de forma maldosa, mas Deus tornou o mal em bem. E Deus fez com que lá no Egito eu me tornasse, né, o braço direito do faraó e cuidasse de todos os povos que passaram fome e também cuidasse de vocês. Então esse texto está dizendo que Deus, por mais que nós planejemos, por mais que Judas, por mais que os sumos sacerdotes, por mais que os fariseus, por mais que toda a humanidade planeje, conspire e atue de forma maldosa, Deus tem o poder soberano de fazer com que a atitude e o planejamento maldoso dos homens torne em bem para os filhos dele. Então, o maior mal planejado e efetuado e concretizado na terra foi a morte de Jesus. Por que foi o maior mal? Porque Jesus ele era filho de Deus. Ele era o maior bem. Mataram o autor da vida. Essa é a maior atitude maldosa que o homem já poderia fazer. E essa atitude maldosa, esse maior mal que trouxe o quê? A Bíblia fala que na sexta-feira, quando Jesus morreu, nós vamos falar isso na sexta, houve escuridão, ou seja, trevas. Então, porque essa atitude maldosa de conspirar e matar Jesus trouxe escuridão e trevas. Mas essa maldade, essa conspiração contra Jesus era plano de Deus. E Deus usou esse mal, a cruz, a morte do filho dele, e tornou em bem, ou seja, uma porta escancarada de salvação para todo aquele que nele crê. Então, o mal dos homens, Deus torna em bem.
E isso é uma boa notícia para nós que lemos e confiamos nas Escrituras. Que todos os maus cometidos, que toda a maldade planejada e conspirada contra nós, o nosso Deus soberano está agindo em nosso favor, e no final, todo o mal que está agindo e acontecendo na nossa vida, Deus está tornando em bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu não sei que mal está vindo sobre você. Eu não sei qual é a tempestade que está vindo sobre a sua vida. Mas eu sei que o Deus das Escrituras está no controle. E Ele tem o poder e está agindo para tornar esse mal em bem para você. Deus tem planos bons, planos de amor, planos de prosperidade para a sua vida. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem comigo, tá? Mais tarde, 8 horas, nós vamos voltar com o culto e eu encerro a live de hoje por aqui. Deus abençoe, a paz do Senhor.